Quantos acharam a palavra de Deus, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: eu vim para sacrificar o Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que o Senhor dissera, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente estás perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Versículo 10. Assim fez passar Jessé aos seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, formoso semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Amados, é uma história conhecidíssima, quando Davi é ungido rei. Mas é uma história que tem uma riqueza de detalhes, e eu quero compartilhar com vocês sobre coisas que Deus fala desse Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus, pastor Júnior. Mas esse homem me ensina muito. Nós ouvimos e nós discorremos ao longo do texto que nós lemos. Uma coisa, quando eu leio a biografia de Davi, e talvez muitos de nós sejamos como Davi. Davi, ele era rejeitado pela família. Quando você olha a história de Davi, você sempre vai ver Davi à parte. Você vai ver que o seu pai santificou os seus 7 irmãos, e ele não foi santificado. Mas existe um que vê. Existe um que vê, ainda que a gente possa ter sido rejeitado em algumas fases da nossa vida, ainda que a gente possa ter tido uma infância dura, ainda que a gente possa ter sido submetido a processos que a gente acha: o Senhor me esqueceu. Mas Ele não te esqueceu, Ele está te vendo, Ele sabe aonde você está, e Ele sabe aonde te encontrar. Entenda uma coisa: Davi estava no campo cuidando das malhadas, e as malhadas, ela tem 2 conotações na Bíblia, mas as malhadas que Davi cuidava, elas eram as ovelhas imperfeitas, pastor Júnior. Elas eram as ovelhas que não eram puras para o sacrifício, elas tinham mancha. Sabe o que Davi estava fazendo? Cuidando daquilo que todo mundo desprezava. Mas uma coisa eu vim te dizer nessa noite: você precisa pegar essa palavra no teu espírito. Enquanto você cuidar daquilo que o homem despreza, mas Deus espera de você, fica tranquilo que o Senhor vai lembrar do teu nome. Enquanto você se dispor a cuidar do que Deus colocou na tua mão, Deus vai lembrar do teu nome. Davi estava cuidando de ovelhas rejeitadas, de ovelhas desprezadas. Davi era desprezado pela família. Não importa o que Deus deu na tua mão, faça o teu melhor. Não importa o que está nas tuas mãos hoje. Talvez você tenha olhado para as tuas mãos e olhado tão pouco nas tuas mãos. O que eu vou fazer, como o pastor Júnior acabou de ministrar sobre semente, o que eu vou fazer com tão pouco? Entenda, não é a quantidade que você vê, mas é a tua obediência que faz multiplicar a semente que está na tua mão.
Então aquilo que está na tua mão, faça o teu melhor. Isso nós aprendemos com Davi. Porque aquilo que não tem valor para o homem tem muito valor para Deus. E uma coisa nós lemos, e disse o Senhor a Samuel: enche um chifre de azeite e vem. Amados, uma letra muda tudo. Porque, pastor Júnior, enche um chifre de azeite e vem. Vem. É um tempo em que alguém já está te chamando para ir com ele. Ele não disse enche um chifre de azeite e vai. Enche um chifre de azeite e vem. E o Senhor está nos chamando nessa noite. Talvez você esteja com medo. Talvez você não saiba por que você está fazendo algumas coisas. Mas o Senhor diz para você nessa noite: enche e vem. Vem, porque eu já estou te esperando naquilo que eu confio em você. Eu já estou te esperando naquilo que já está no teu coração. Não temas, não tenha medo. Vem, o Senhor está dizendo para você nessa noite. Vem, é uma forma de chamar alguém aonde você já está. Vai, é uma forma de dizer para alguém aonde você não está. Entenda a profundidade da palavra de Deus. O Senhor está dizendo: vem, vem aqui, vem ver como eu vejo, vem olhar como eu olho, vem analisar como eu analiso. Porque quando você muda, entenda o que aconteceu no capítulo 6 de Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e toda a terra estava cheia da tua glória. Mas entenda uma coisa, ele precisou de uma mudança de ambiente, porque nos primeiros capítulos de Isaías ele só blasfemava e amaldiçoava a mesma terra. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Sabe o que isso quer dizer? Quando você começar a olhar as coisas com o olhar de Deus, tudo vai fazer sentido na tua vida. Você precisa começar a olhar com o olhar de Deus. Mas, Senhor, se eu for, Saul vai me matar, Saul vai me perseguir. E aí, amados, o que eu amo nas Escrituras, e o nosso Deus é genial. Samuel, não se preocupa. Se Saul perguntar, fala que você veio sacrificar. Sabe por quê? Sacrifício sempre foi o ponto fraco de Saul. Toda a pressa de Saul se deu por um sacrifício. Então o Senhor disse: você vai ter passagem livre. É só você falar aquilo que ele é fraco. É só você falar naquilo que ele cai. E uma das coisas que eu aprendo: Deus sempre vai usar nossos pontos fracos para promover ajuste de rota nas nossas vidas. Sabe, amados, dentro desse processo o qual nós temos sido ministrados pelo Senhor e sido conduzidos ao Pai para conduzir uma geração, eu sou nascido e criado na igreja, e algumas coisas que talvez hoje não façam tanto sentido pela prática do mundo que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós achamos que Deus ele trabalhava nas nossas fortalezas. Mas a palavra de Deus diz: quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então nós precisamos entender que o Senhor sempre vai usar as nossas fraquezas para nos levar a uma perfeição nele. E às vezes a gente fica tentando potencializar algumas fortalezas. E o Senhor disse para Samuel: vai, pois. E se Saul te perguntar, diga que você foi sacrificar. Ele tem uma queda por sacrifício. Sacrifício é o objeto da pressa de Saul, fica tranquilo. Por isso que eu aprendo com essa história: Deus sempre vai usar os nossos pontos fracos para promover ajuste de rota nas nossas vidas. E talvez hoje você esteja pensando como um Davi, rejeitado, esquecido. Talvez qual seja o teu ponto fraco e você diga: eu não tenho mais jeito. Mas Deus me mandou aqui essa noite para dizer: tudo na tua vida está começando a partir de agora. Porque tudo que o Senhor precisava é que você reconhecesse o estágio ao qual você está, e você passasse a olhar para o horizonte das promessas que Ele fez para a tua vida. Entenda o que Deus está falando conosco. Deus trabalha nas nossas fraquezas. Quem trabalha nas nossas fortalezas é Satanás. Por isso que ele fica te instigando para dizer: você é bom nisso, você é bom naquilo. Mas Deus vem dizer: aquilo que você precisa se aperfeiçoar, eu estou contigo. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, nós precisamos entender uma coisa. Versículo 4 nós lemos: é de paz a tua vinda. E aqui eu quero me ater um pouquinho com vocês. A Bíblia fala que o Senhor mandou ele encher um chifre de azeite, pastor Júnior. E uma coisa que o Senhor falou comigo: diga, filho, fale para os irmãos da comunidade Atos: todo aquele que anda com azeite, a visita é de paz. Todo aquele que está cheio de azeite, toda visita é de paz.
Entendo que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Deus está querendo levantar uma igreja e uma geração que será remidora de ambientes. Vocês estão cheios de azeite, e aonde vocês chegarem, vocês precisam declarar: paz seja convosco. Todo aquele que está cheio de azeite tem visitas de paz. Todo aquele que está cheio de azeite tem visitas de paz. Nós somos promotores da paz. O Senhor está contando conosco para remir ambientes nesse tempo, amados. Ambientes. Qual é o objetivo do Senhor nos encher de azeite? Qual é o objetivo do Senhor nos levar a alguns lugares? É para que a gente leve a paz aonde está o caos. É para que a gente leve uma palavra de esperança aonde não tem mais esperança. É para que a gente passeie num vale de ossos secos e a gente possa profetizar e dizer: ressuscita em nome de Jesus. É por isso que o Senhor tem nos enchido de azeite. É por isso que o Senhor tem nos enchido de azeite. Mas uma coisa eu aprendo, por isso que eu digo que Davi tinha problemas com a família. Você sabe por isso. Jessé santifica os seus 7 filhos. Mas e Davi? Foi esquecido? Mas o próprio Davi escreveu, e o Salmo 27 vai dizer: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor jamais me abandonará. Davi não foi esquecido, você não é esquecido. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem velado por você. Não importa como foram as suas dificuldades no passado, talvez você teve uma infância difícil, mas Deus me mandou aqui essa noite para dizer: o Senhor está cuidando de você. Não importa o que aconteça, Ele jamais vai te desamparar. Entenda o que aconteceu. Davi foi esquecido? Não, amados, não foi. Foi o plano perfeito de Deus ungir Davi dessa maneira. Nós precisamos entender, toda missão traz uma instrução. Há um modo determinado para cada tempo, e nós precisamos entender, Davi foi ungido para um tempo. Depois que ele foi ungido, o que ele foi fazer? Ele não foi reinar. Ele voltou a fazer o que ele estava fazendo, com uma unção que ele já tinha recebido. E muitos de nós patinamos exatamente nesse ponto. Quando nós começamos a receber algumas unções do Senhor, alguns níveis que o Senhor começa a nos levar, e a gente para de fazer o que a gente estava fazendo. Entenda uma coisa, tudo que Deus faz é específico para um tempo. Existe uma estação própria, a Bíblia fala que há o seu tempo e a sua estação, a árvore dá fruto. Então tem horas que talvez você olhe para dentro de você e fala: mas eu já recebi algo do Senhor. O Senhor já profetizou há 2, 3, 5 anos atrás que eu teria novas línguas. Eu recebi novas línguas, eu tenho tido visões. E por que eu talvez não tenha oportunidade? Por que algumas coisas não têm acontecido? Porque o Senhor está te dizendo nessa noite: é para um tempo, existe uma geração que conta. E quando chegar, não se preocupa, vai se levantar o Golias na hora certa. E no tempo de Deus Ele vai te dar ousadia para vencer o gigante. Entenda o que Deus está falando. O Senhor disse a Samuel que ele diria quem seria o rei. E aqui nós precisamos entender uma coisa. Samuel já queria ungir o primeiro filho, porque ele era formoso, alto. E foi daqui que nós lemos: o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. Talvez quando a gente olhe para dentro de nós, talvez algum de vocês olhe para dentro de vocês e diga: eu vou ser o quê? Eu vou fazer o quê? Qual é o meu futuro? Eu não tive chance, eu não tive oportunidade. Mas sabe uma coisa que eu vim te dizer? Nós servimos um Deus dono de todo ouro, de toda prata, de todo recurso, de toda condição. Ele não precisa de nenhuma circunstância. Entenda uma coisa: nosso Deus não depende de nenhuma probabilidade para manifestar uma possibilidade na tua vida. Entenda o que Deus está falando conosco, amados. Você não depende, o teu passado não vai mais te condenar em nome de Jesus. Você não vai mais ficar escravo naquilo que deixou de acontecer na tua vida. Entenda o que Deus está falando. O Senhor falou para Samuel quem seria, e Samuel já queria. Eliabe, guerreiro. Só que sabe o que o Senhor disse? Samuel, você vai errar de novo. Eu já estou tirando Saul de um trono que já foi colocado por competências, e você vai errar de novo. O que eu quero fazer é novo.
Sabe o que Deus está liberando para nós nessa noite? Porque nós estamos vivendo nessa palavra. Amados, o que Deus está fazendo no Brasil é novo, é inédito, nós nunca vimos. Não olhe pela aparência, não olhe pela altura, não olhe pela beleza, não olhe pelo tamanho. É novo, é inédito, porque assim era Davi. Ele não estava na fila. Um homem que nem na fila estava, passou a estar no topo da lista, amados. Entenda o que Deus está falando. O que Deus quer fazer nesse tempo é novo. Agora uma coisa você precisa se preparar, e eu não posso te isentar dessa etapa. O preço de gerar algo inédito também é inédito. O preço de gerar algo inédito também é inédito. Entenda, amados. Toda dor é proporcional a um ganho. Quando você vai numa academia e você começa a exercitar alguns músculos, você sente muita dor. Mas você já reparou que depois de um tempo você começou a dominar aquilo? Não foi o peso que diminuiu, mas foi a tua musculatura que enrijeceu. Só que você passou por dor. E talvez você está passando por dor nesse momento. Talvez tenham pessoas aqui nesse momento que estão dizendo: eu não estou aguentando. Eu decidi obedecer, eu decidi servir a Deus, eu decidi me dispor na obra, eu decidi restaurar meu casamento, eu decidi lutar pelos meus filhos, e eu não estou aguentando. Mas o Senhor está te dizendo nessa noite: sou eu te preparando, porque depois o que eu tenho por fazer é muito maior do que a dor que você está passando. Entenda o que Deus está falando conosco. Samuel então rejeita Eliabe, porque Deus não vê como o homem vê. Sabe, amados, e uma das coisas como um empresário, Deus me deu a graça e a misericórdia de liderar pessoas desde os 21 anos de idade, pastor Júnior. Então eu acho que a gente já teve mais de talvez 100 pessoas que tenham se reportado ao longo da minha história profissional. E uma das coisas que, olhando para trás, dentro desse grupo, quando a gente está no ambiente empresarial, uma das coisas que eu olhei muito, a gente sempre olhou o talento, a gente sempre olhou a performance, e a gente nunca valorizou a lealdade. E Deus está chamando a gente nesse tempo: valorize quem é leal. Não olhe como o homem vê. Não vá pelo caminho só do talento. Valorize quem é leal. Porque Deus pode pegar um leal e dar a ele um talento, mas muitas vezes não consegue pegar um talentoso e dar a ele lealdade. Entenda o que Deus está falando conosco. E isso tem sido a razão de muito sofrimento da vida desse tempo. Porque a gente tem ido pela aparência, a gente tem procurado a estar perto dos Eliabes, mas Deus está dizendo: é Davi que eu quero, é aquele que está cuidando, é aquele que despreza, é ele que eu quero usar. E Deus me mandou aqui essa noite para dizer: é você, é você, é você, é você, sou eu. Não importa o que o mundo fale de nós, se Deus decidiu ao nosso respeito, está feito. Mas uma coisa você precisa entender: Deus disse que seria feito, Ele não disse que seria fácil. E nós patinamos muito, pastor Júnior, quando nós olhamos para esse versículo da palavra de Deus, e muitas vezes nós olhamos e digamos: eu tenho a palavra de Deus. Amado, você tem uma palavra, você tem um destino, mas o caminho tem espinho, tem abrolho, tem luta, tem dificuldade. Mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim alcançará a tua coroa. A tua coroa está preparada e nós perseveraremos em nome de Jesus. Entenda o que Deus está falando. Sabe por quê? Luiz Hermínio falou isso. O teu talento vai abrir algumas portas, mas é o teu caráter que vai te fazer ficar com elas abertas. Por isso que nós precisamos estar sujeitos ao Senhor. Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração. Por isso que nós precisamos ter uma vida de devoção com o Senhor. Para dizer: Senhor, na minha vida o Senhor governa. Não importa se o Senhor tem me dado um talento, 2, quantos o Senhor tem me dado, mas eu quero ser governado pelo Senhor. Porque ainda que essa porta esteja aberta, o Senhor abriu para mim, eu quero que ela permaneça aberta. Porque assim o Senhor determinou para a sua igreja, e Ele disse: e as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor está sujeita ao cabeça, que é Cristo. Entenda o que Deus está falando. Cristo precisa voltar a ser o cabeça, a mente condutora da nossa vida, amados. Porque tem zonas da nossa vida em que a gente se entrega às circunstâncias e às emoções. E eu vou te dizer uma coisa: não é possível que só eu faça isso, e se for, vocês podem me condenar.
Tem hora que a gente tira algumas coisas da mão de Deus que a gente colocou nele, pastor Júnior. Tem hora que a gente quer dar um jeitinho, tem hora que a gente quer buscar um Eliabe, tem hora que a gente quer fazer alguma coisa, e o Senhor fala assim, ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos, e às vezes a gente não fica, a gente não permanece, a gente quer dar um jeito, a gente quer dar um telefonema, a gente quer mandar uma mensagem, a gente quer dar um jeitinho, e Deus me mandou aqui para te dizer uma coisa, não dê jeitinho, simplesmente obedeça, simplesmente espere, se o Senhor mandou você ficar, fique, se o Senhor mandou você marchar, marche, mas obedeça a voz de Deus, os comandos do Senhor. Entenda o que Deus está falando. Passa Abinadab, passa Samar, mas espera aí, se eram 7 filhos, nem o nome dos outros 4 a Bíblia não menciona. E diz, passaram 7 filhos de Jessé. Você vê que não teve nem relato. Chegou um momento que eu creio que a fila começou a ficar com pressa. Sabe por quê, amados? Deixa eu te dizer uma coisa. Isso tudo foi um teatro que Deus criou. Se você parar para analisar friamente, isso tudo foi um teatro. Deus sabia que era Davi. Samuel sabia porque ele estava no Espírito do Senhor. Ele sabia que era. Então passa o primeiro, ele disse, é esse, passa o segundo. E já vamos passando todos. E ele diz, acabaram-se os moços. Acabaram-se, não, tem um. E aqui é onde Davi me pega. Não, tem um. E o que é que ele está fazendo, gente? Ele está trabalhando, ele está cuidando daquilo que está na mão dele, ele está cuidando daquilo que a gente desprezou. Sabe uma coisa que eu vim te dizer? Esse é um tempo de Deus levantar todos os Davis que estão dispostos a trabalhar. Mas entenda uma coisa, ele estava trabalhando no secreto, ele estava trabalhando onde ninguém via. Ele lutou com ovelha, ele tirou ovelha da boca de urso e de leão, sem ninguém ver. Sabe por quê? Porque está um tempo na minha e na tua vida, que nós estamos gastando muito mais esforço, para depois a gente derrubar gigante maior com menos esforço lá na frente. Mas esse é um tempo do secreto, pastor Júnior. Esse é um tempo que ninguém vê, esse é um tempo que ele arrisca a vida dele, mas não tem ninguém para bater palma, não tem ninguém para dar like, não tem ninguém para curtir, não tem nada, é só ele e Deus. E eu imagino que na cabeça de Davi tenha dito, Senhor, de novo eu arrisquei a minha vida, eu enfrentei um leão para salvar uma ovelha que todo mundo despreza, para salvar uma ovelha que todo mundo já mandou eu chutar. Senhor, que horas que vão reconhecer o que eu tenho feito? Mas fica tranquilo, porque o Senhor mandou chamar e a Bíblia diz, ninguém se assenta na mesa até que ele chegue aqui. Entenda o que Deus está falando. Então Jessé responde, não, já acabaram-se os moços, não, ainda falta o menor. Mas Mateus 11 vai dizer, o menor no meu reino será o maior. Às vezes a gente luta tanto para ser grande, mas de acordo com a palavra de Deus, quanto menor a gente for, maior Deus nos faz. Entenda o que Deus está dizendo, amados. Uma palavra tão simples, de um Davi que mexe tanto conosco, mas é um Davi que foi chamado homem segundo o coração de Deus. É um Davi que teve como um símbolo uma estrela colocada na nação eleita do Senhor. Quando você olha a bandeira de Israel, no centro da bandeira tem uma estrela chamada Estrela de Davi, desse homem que sofreu no secreto, desse homem que arriscou a vida no secreto, mas obedeceu ao Senhor. Entenda, quando nós comparamos Davi com Saul, amados, Saul fez muito mais coisa do que Davi. Só que qual era o problema de Saul? Saul amava mais o trono do que a Deus, e Davi amava mais a Deus do que o trono. Todas as vezes que você colocar o teu coração naquilo que Deus mandou você fazer, o Senhor é contigo, assim diz o Senhor. Você também é, por Davi, um homem segundo o coração de Deus. Entenda o que Deus está falando, o menor no meu reino será o maior. Mas o que ele estava fazendo, amados? Trabalhando, dando a sua vida, pastor Júnior, pelaquilo que Deus confiou na mão dele, assim como esse casal tem dado a vida, pelaquilo que o Senhor confiou na mão deles, mas não é do tamanho, não é da estatura, não é, mas eles têm feito tudo aquilo que Deus confiou na mão deles. Fica tranquilo, porque ninguém se assenta na mesa, até que seja derramado um óleo. E por que é que para mim aquilo tudo foi um teatro? Davi foi rejeitado,
Davi teve uma história de rejeição, isso é claro, quando você olha o que ele fazia, o anonimato, as distinções que tinha a respeito de Davi. Vamos dizer uma coisa, amados, o Senhor sabia onde Davi estava, sim ou não? Sabia. Agora me diga uma coisa, conjectura comigo, pensa comigo, se Samuel vai até Davi, naquele lugar que ele está sozinho, pastor Júnior, derrama um monte de óleo na cabeça dele, esse menino chega em casa com a cabeça cheia de óleo, e diga: gente, agora eu sou rei de vocês, eu fui ungido. Quem é que ia acreditar em Davi? Quem é que ia acreditar em Davi? Quem é que ia acreditar em Rafael? Quem é que ia acreditar em você? É por isso que o Senhor precisa organizar toda uma estrutura, para que as pessoas vejam o que Deus está fazendo na tua vida, porque a Bíblia diz que o óleo foi derramado na cabeça de Davi, na frente dos teus irmãos, aquele irmão que desprezava, aqueles irmãos que humilhava, aqueles irmãos que desacreditava, foi na frente deles que o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, e Deus está fazendo isso com gente aqui. Você está vivendo esse tempo, mas você precisa entender, todo óleo que o Senhor derrama na tua cabeça, tem um objetivo para o reino de Deus. Nós somos uma geração remidora de ambiente, tudo que Deus está mudando na tua vida. Sabe o que eu tenho mais visto, e Deus tem levantado, pastor Júnior? Quando você está numa família que casamento de ninguém deu certo, e Deus está sustentando o teu. Quando você está numa família que os teus sobrinhos, os teus filhos muitas vezes não quiseram nada com Deus, mas os teus filhos têm perseverado no Senhor. Quando você está trabalhando num lugar em que todo mundo da tua família volta e meia perde o emprego, e o Senhor tem te sustentado. Entenda isso, amados. O Senhor tem uma expectativa sobre o que Ele está fazendo na tua vida. O Senhor tem uma expectativa sobre o que Ele está fazendo na tua vida. Deus não derrama óleo na nossa cabeça sem um propósito da unção, porque a Bíblia fala que é a unção que despedaça todo jugo. É através de você que o Senhor vai salvar toda a tua casa, que o Senhor vai mudar a história da tua família, que o Senhor vai mudar a história dos teus sobrinhos. É através do que o Senhor está fazendo com você. Todo óleo que está sendo derramado na tua cabeça, amados, não é para você cantar sabor de mel, não é para você dizer Deus fez, não, amados, é para você servir mais. Quanto mais você serve, mais vazio você fica, e a Bíblia diz que enquanto tinha vasilhas vazias, o óleo não parava. Você quer que o óleo não pare sobre a sua cabeça? Ande sempre vazio, inverta tudo, derrame tudo, perdoe quem precisa de perdão, não porque você acredita, mas porque Ele merece, e nem porque Ele merece só, porque o Senhor quer mudar a história dele. Tem gente que precisa do nosso perdão. Amados, nós fomos tremendamente abençoados com o testemunho ontem no culto, pastor Júnior, de um homem que disse: eu pedi perdão para um irmão, quando eu não fiz nada para o meu irmão. Mas ele disse: a minha vida destravou quando eu fiz isso. Sabe por quê? Porque nós somos essa igreja que está entendendo o que o Senhor quer. Nós já não buscamos mais direitos, nós já buscamos o reino. Nós queremos, Deus morreu por todos, Ele enviou o teu Filho, e Ele quer salvar todos, Ele quer salvar esse que muitas vezes nos persegue. Entenda uma coisa, essas pessoas que nos perseguem, essas circunstâncias difíceis da nossa vida, elas nos levam para mais perto de Deus, amados. Como nós somos ministrados sobre uma ressignificação sobre o espinho na carne. Tem espinho na nossa carne que Deus não vai tirar. É Ele que te mantém firme no propósito. Tem espinho na tua carne que faz você orar, que faz você jejuar, que faz você buscar a Deus, que faz você louvar ao Senhor. E às vezes a gente está orando, Paulo diz, 3 vezes eu orei, e o Senhor não tirou. Tem pessoas, amado, que Deus está usando nesse tempo para nos manter crucificado, mas a glória do Senhor será derramada sobre a vida dessas pessoas, e toda a sua casa, eu estou profetizando, toda a sua casa será salva, a partir da tua obediência, a partir das tuas renúncias. Por isso que o óleo que está descendo sobre a tua cabeça tem um propósito, de nós estarmos com esse óleo. Entenda uma coisa, ninguém senta até que ele chegue. Nós lemos versículo 11, aqui começa uma palavra de governo. Sabe por quê? Porque governo, amados, e muitas vezes nós procuramos posição, quando na verdade nós precisamos receber do Senhor é autoridade. Porque quando nós temos autoridade,
a posição vem como consequência. Não adianta a gente ter uma posição se a gente não tem uma autoridade dada por Deus. Aqui começa o governo, ninguém senta até que ele chegue. Davi não sabia do que estava acontecendo, mas já existiam pessoas em pé, esperando um governo chegar, porque enquanto ele estava fazendo as coisas de Deus, Deus estava derramando autoridade sobre a vida dele. Enquanto ele estava cuidando das coisas do Pai, o Senhor estava derramando autoridade sobre a vida dele. Ninguém se senta até que ele chegue. Ninguém se senta até que ele chegue. Entenda isso. Ninguém acreditaria em Davi. Ninguém acreditaria, pastor Júnior. Não acreditaria. Eu vou dizer para vocês, sem ira e nem contenda, nem eu acreditaria. Porque ele foi rejeitado. Se ele chega com uma cabeça cheia de óleo. E quantas vezes nós já fizemos isso na nossa vida? Quantas vezes nós já trouxemos uma notícia que alegrou o nosso coração? Uma notícia que chegou até nós, uma prospecção na empresa, alguma coisa na nossa casa, até uma palavra que foi liberada na igreja, uma profecia, e chega alguém e diz assim: sair com você? Não. E você volta, amados. Mas em nome de Jesus, hoje está caindo por terra todos os entulhadores de poços. Vai ter vida, vai ter água. Se o Senhor falou, vai cumprir na minha e na tua vida, entenda. Precisou de um processo para que Davi chegasse a um governo. E quando eu olho para governo e para processo, eu lembro de José. Entenda uma coisa, antes de José governar o Egito, ele teve que aprender a governar o coração. Nós não conseguiremos estar em posições de autoridade se a gente não aprender em Deus a governar as nossas emoções. Porque todas as vezes que a gente chegar numa posição em que a gente não tem autoridade e o governo de Deus, a gente vai reinar pelas nossas próprias carências. E Deus não quer mais isso de nós, amados. Deus quer a gente governando por propósito. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Nós estamos aqui perseverando. Se tiver 100 pessoas, 200 como tem aqui, amém. Mas se tiver 2, porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. Se tiver 1, nós continuaremos e perseveraremos. Chegou o tempo dos perseverantes, amados. Chegou o tempo dos perseverantes. Ninguém senta à mesa até que ele chegue. Só que uma coisa nós precisamos entender: chegou um tempo da gente sentar em algumas mesas, mas não é mais para mostrar medalha, amado. É para mostrar cicatriz. É para mostrar aquilo que você venceu. É quando alguém olhar e vai dizer assim: meu Deus, que corte profundo. Isso aqui foi de um leão que eu lutei para tirar uma ovelha. Meu Deus, que buraco profundo. Isso aqui foi de um urso que eu tirei do meio do dente dele. O dente dele pegou na minha mão. São as suas cicatrizes que vai gerar remissão de ambiente nesse tempo. Por isso, quando você chegar em alguns ambientes, não fale das suas medalhas só. Fale daquilo que você tem vencido. Fale da tua humanidade. Fale das tuas dificuldades. E que as pessoas possam olhar e dizer assim: pois você está diferente. E você vai dizer: mas eu tenho uma coisa para te falar. Quinta-feira eu estava lá na Casa Atos. Domingo eu estava lá. Eu estava orando de madrugada. Eu tentei passar cada dia sem deixar de meditar na lei do Senhor, como a nossa irmã começou abrindo o culto hoje em Salmo, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, meditando na lei do Senhor, lutando, mas é um processo, entenda isso. Não espere milagre daquilo que precisa de um processo. Deus pode fazer, pode. Muitas vezes a gente ora por um milagre e Deus nos dá um ensino, pastor Júnior. Porque se Ele der só um milagre, a gente daqui a pouco está pedindo outro. Eu estou passando por isso. O pastor Júnior mencionou. Eu vim embora dos Estados Unidos para ficar 3 semanas com a minha família. Tudo organizado, tudo preparado, tudo perfeito, amados. E para a glória de Deus, já está completando 3 anos. De 3 semanas, já está completando 3 anos. E tem um monte de cicatriz aqui, pastor Júnior, que hoje dá para sentar numa mesa e dizer: o Senhor é bom, e a sua misericórdia, e a sua fidelidade dura para sempre. Pois até aqui me ajudou o Senhor. E é por isso que eu estou aqui hoje em Porto Feliz, com meu coração regozijado, dizendo: oh meu Deus, obrigado por esse processo. Obrigado por tudo isso. Sabe por quê? Porque antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus vai ser tudo para você quando Ele for tudo que você tiver. Está chegando um tempo da gente mergulhar mais profundo em Deus, da gente ir para um nível em Deus que não tem mais oxigênio. Ou é Ele, amados. Chegou esse tempo, não dá mais para a gente ser superficial.
Não dá mais para a gente ser de qualquer jeito. Não dá mais para fazer de qualquer maneira. Porque os Golias que vêm pela frente, eles serão destruídos pela obediência que nós tivemos no secreto. Eles serão destruídos pela obediência que nós tivemos no secreto. Davi arriscou a vida quando ninguém via. Você tem arriscado a tua quando ninguém te vê. Você tem chorado. Tem mães aqui que muitas vezes chora quando abre o chuveiro para que o filho não veja. Mas Deus me mandou aqui para te dizer: eu contemplo as tuas lágrimas, e aquele que semeou com lágrima vai colher com júbilo. Fica tranquilo, eu estou no controle, eu não esqueci de ti. Ainda que não te chamaram, ainda que você não viu o teu nome na tua lista, fica tranquilo, porque ninguém se senta à mesa até que você chegue. O Senhor tem olhado para nós, amados. Nós aprendemos com Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que teve uma história de perseverança, mas também teve uma história de imperfeições. Depois ele cai, ele peca, e ele é chamado homem segundo o coração de Deus, depois que ele caiu com Betseba. Deus diz: eis aí um homem segundo o meu coração, depois que ele pecou. E Satanás estava querendo nos escravizar, dizendo que nós ficamos parados no nosso passado, nós ficamos parados na nossa adolescência de rebeldia, nós ficamos parados às vezes até daquilo que a gente causou para os nossos pais. Mas Deus mandou te dizer: eis aqui uma igreja segundo o meu coração, e o que eu tenho para fazer é novo. Deus não consulta o teu passado para definir o teu futuro. Você é livre em Deus. Você é livre em Deus. Deus quer te usar, amados, Deus quer me usar, mas eu não mereço. Me diga quem merece. Tirar Jesus de nós, amados, não sobra nada. Tirar Jesus de nós, amados, só sobra um Pedrão que nega. Perto ele defende, longe ele nega. Ninguém aqui merece, amados, mas Deus conta comigo e com você para esse tempo, em nome de Jesus. Que você seja bênção na tua empresa, que você seja bênção na tua casa, que você seja um pai que lança palavras de bênção sobre a vida dos teus filhos, que você seja um filho que lança palavras de bênção sobre a vida dos teus pais. Mas eles não fizeram por merecer. Você não sabe o que eu passei, você não sabe quem eu fui, você não sabe o que eu sofri. Uma coisa eu sei: o meu e o teu sofrimento não foi maior do que o sofrimento de Jesus na cruz. Então, pela cruz, se nós temos acesso, a partir de agora também nós vamos liberar acesso sobre aqueles que estavam presos em nós. Nós precisamos perdoar aquele que nos ofendeu ou aquele que não nos fez nada. Mas para que haja libertação, nós precisamos entregar essa chave e abrir esse cadeado. Entenda, Deus quer salvar a todos, amados. E uma coisa que, trabalhando um pouco com pessoas, e algumas pessoas que às vezes a gente até tem a oportunidade de discipular, de conversar, e às vezes a gente não vê algumas mudanças, e a gente fala: Senhor, eu vou desistir. Meu Deus, não aguento mais, é muito cabeça dura, tá óbvio, eu estou pensando em desistir. Senhor, ó, manda outro, muda a lista. E um dia, o Espírito Santo me corrigiu e ele disse assim: você quer desistir desse jovem? Eu disse: Senhor, ele não quer. E ele disse assim para mim: pastor Júnior, você está preparado para fazer o funeral dele amanhã? E eu falei assim: não. Ele falou: então, se amanhã acabar a vida dele, e porque você desistiu hoje, para onde ele vai amanhã? E eu disse: Senhor, eu amo. E eu estou insistindo, irmãos. Às vezes é difícil, porque às vezes assim é a nossa vida. Tem hora que a gente está a ponto de desistir de tudo, sim ou não? Tem hora que a gente está cansado. Mas uma coisa eu vou te dizer: até que a gente veja a salvação, até que a gente veja a transformação, nós lutaremos como Jacó lutou. Mas Senhor, sem a sua bênção eu não volto. Eu quero a tua bênção. Eu quero a tua bênção. Eu quero isso. Eu vou continuar pagando um preço. Davi foi esse homem, amados. E a Bíblia fala, e eu termino aqui: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Todo o processo que eu e você passamos, todo o óleo que é vertido na nossa cabeça, é para que termine dizendo: e o Espírito do Senhor se apoderou da comunidade Atos em Porto Feliz. E aonde há o Espírito de Deus, a liberdade, a alegria, o jugo é despedaçado, porque o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.
e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Entendo que Deus está falando conosco. Entendo que Deus está falando conosco. O Senhor está nos revestindo nesse tempo. O Senhor está derramando óleo sobre a nossa cabeça. O Senhor nos treinou no anonimato. O Senhor nos fez vencer batalhas duríssimas quando ninguém viu. Mas está chegando o tempo em que todos verão o que eu tenho feito na tua vida. E você não precisa, e um conselho que eu te dou: não tente justificar o que Deus está fazendo na tua vida. Não tente justificar. Às vezes, amados, nós tentamos argumentar demais o que Deus está fazendo. Não, amados. Você quer denunciar um prédio torto? Constrói um reto do lado, está tudo certo. Todo mundo que olhar para o reto vai ver o torto. Só continue caminhando, só continue perseverando, só continue unidos na fé com os teus irmãos, na doutrina, continue queimando por Jesus, continue sendo uma voz aonde Deus te colocou, porque antes de Deus te dar um nome, Deus precisa te dar uma voz. João Batista, antes de receber um nome, e disse a palavra de Deus: e tu serás a voz do que clama no deserto. Muitas vezes nós queremos ter um nome. Às vezes Deus nos deu um ministério e a gente fala: por que não estoura? Por que eu não sou midiático, amados? Deus está te dando uma voz. Deus está te dando uma voz. Ninguém pode segurar um som, pastor Júnior. Você tenta abafar, você tenta fazer acústico, mas ele penetra. E Deus está te dando uma voz. Deus está te dando uma voz. Antes dele te dar um nome, ele precisa te dar uma voz. Sabe por quê? Porque a tua dor e a minha dor, ela está se tornando nosso ministério. Você só pode jogar corda para tirar alguém do fundo de um poço quando você saiu dele. No fundo do poço não tem luz. Você sabe aonde a pessoa está exatamente, porque você estava lá. A tua corda chega e salva outros. É a tua dor que se transforma no teu ministério. E Deus está fazendo isso conosco nesse tempo. Quantas pessoas nos ouvem para ver as nossas cicatrizes e dizer: como você venceu isso? As pessoas às vezes me ligam e digam: eu não consigo entender como você está de pé, cara. E eu digo para eles: eu não consigo entender como você não entende. Eu não consigo entender como você não entende, porque não tem como explicar. Por isso que é graça, amados. É graça, é um favor imerecido. Mas uma coisa eu te digo: aquele que se posicione de Senhor, eu não arredo o pé. Ainda que eu morra como um Daniel, ainda que me mate, eu não vou negar o meu Deus, eu não vou adorar outro Deus. Mas uma coisa nós aprendemos com Daniel, e eu termino aqui. Daniel tinha uma janela de oração aberta para Jerusalém. 3 vezes ao dia ele orava. Enquanto você tiver um portal de oração com o Senhor, enquanto você tiver um tempo com o Senhor de secreto, o Senhor há de te livrar de tudo aquilo que vier à tua frente, porque toda arma forjada contra mim e contra a tua vida não prosperará, assim diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Davi foi ungido, mas voltou a fazer o que fazia. Nós precisamos voltar às primeiras obras. Nós precisamos voltar a fazer com excelência quando nós começamos, quando nós tínhamos aquele primeiro amor. Não importa, amados, não importa, nem todos chegarão ao púlpito, nem todos chegarão ao altar, mas aonde você está, o teu galardão, ele está garantido, e ele não é diferente desses homens, porque o Senhor não vê a quantidade, o Senhor não vê o tamanho, o Senhor vê a obediência. Persevera onde Deus te colocou, persevera onde Deus te colocou. Davi voltou a fazer o que ele fazia. Davi não mudou. Anos depois ele veio assumir um reinado. Entendo o que Davi passou. Davi tocava harpa para Saul. Para mim o mais difícil para Davi não era tocar harpa, porque ele tinha esse dom, pastor Júnior. Era ele tocar harpa para um camarada que estava sentado na cadeira dele, do ladinho da cadeira. Parece eu quando chego na fronteira com os Estados Unidos. Eu estou na fronteira, mas eu não posso passar. E eu vivi essa experiência, amados. E eu termino aqui. Eu vou contar um testemunho para vocês, e aqui termina a minha história. Uma história de dor. Em agosto do ano passado, eu fui viajar de férias com a minha família. Talvez ninguém saiba disso, isso está se tornando público hoje, pastor Júnior. Mas é para a glória do Senhor. E 2 anos sem sair do Brasil, sem férias, um
processo terrível, como vocês podem imaginar. Eu comprei uma viagem com a minha família para a gente ir para Cancún, no México. E 18 amigos meus dos Estados Unidos tinham ido para nos encontrar. E quando eu chego no aeroporto da cidade do México, minha família é levada para uma sala e começam a fazer um procedimento imigratório conosco. Meus 2 filhos, minha esposa e eu. E depois de 3 horas de investigação, eles mandam a gente sair em fila, com as mãos para trás. E disseram: vocês estão presos. E vocês vão ser deportados para o Brasil. Eu disse amém. Amém. Perto, pastor Júnior. Amigos do outro lado. 2 anos. Fui passear com a minha família. E nós ficamos 24 horas presos. Me separaram dos meus filhos. A minha esposa ficou com as crianças. E eu fiquei junto com os homens numa cela. E quando eu entro naquela cela, tinha mais 13 brasileiros. E o carcereiro disse assim. O rapaz perguntou para ele, falou assim: que horas são? E ele disse assim: é 00:30. E na hora o Espírito Santo falou para mim o que Paulo e Silas fizeram. E amados, eu comecei a ministrar um culto naquela penitenciária. E um rapaz disse assim: eu vim aqui para atravessar pelo México, eu vim aqui para fazer a coisa errada, mas você não precisava passar por isso. Você não precisava viver isso. Eu disse: eu precisava, filho. Os meus filhos estão do outro lado desse muro. Eu não consigo ver os meus filhos. Mas Deus sabe por que Ele está me provando nisso. Eu não fiz nada errado. Mas meu filho, Deus tem algo para a tua vida. E esse rapaz se reconciliou com o Senhor. E quando esse rapaz se reconciliou com o Senhor, pastor Júnior, uma criança estava desfalecendo com 1 aninho de idade. Desde as 3 horas da tarde vomitando, irmã Márcia. E ele já estava desnutrido. E eles iam deixar aquela criança morrer. E eu peguei aquela criança, pedi licença para o pai. E disse: Senhor, sopra o fôlego de vida. Só que, amados, uma coisa que eles não sabiam. Porque tudo que Deus faz tem um propósito, pastor Júnior. Eu sou alfabetizado em inglês e espanhol. E eu comecei a falar com eles e traduzir. E eles disseram: como é que você fala espanhol? Eu disse: eu sou alfabetizado. Eu trabalho com isso a vida inteira, eu só sei falar isso. E eu comecei a traduzir para as pessoas que eram presas. E eles começavam a me puxar de madrugada para traduzir por todos os outros deportados no idioma que eles estavam. E na outra cela, minha filha traduzindo, porque os outros brasileiros também não entendiam. E ali o Senhor disse: meu filho, a tua família está sendo forjada para um tempo, e é através da dor. Eu só queria passear, eu só queria viajar. Mas chegou o outro dia, 24 horas depois, sem comida, sem água, sem um banho, sem nada. E eles nos levaram de volta para o voo para o Brasil. Com as mãos para trás, sem cadarço, sem cinto, sem relógio, sem celular, sem nada. Os policiais nos colocaram sentados no voo. E a gente voltou. E nós chegamos aqui. Liguei para os meus pais, o meu carro estava no aeroporto. E eu disse: Senhor, o que fazer? Com tanta dor, já não basta o quanto eu sofri, já não basta o que eu passei, o quanto essas crianças sofreram, essas crianças vendo prisão, vendo o pai sendo preso. Amados, nós estamos em guerra. E guerreiro não é formado no conforto. Nós estamos em luta. Por isso que Deus me mandou aqui essa noite. Eu termino aqui e entrego a palavra para o pastor Júnior. Nós estamos em guerra. Nós somos como um Davi que está arriscando tudo no anonimato. Mas vai chegar um tempo de governo e todos verão o que Deus fez na minha, o que Deus fez na tua, o que Deus fez na tua casa, o que Deus fez na tua descendência, por causa da tua obediência. Louvado seja Deus. E nós voltamos. São marcas, são marcas. São dificuldades, são dificuldades. São sequelas, são sequelas. Mas elas fazem parte. Elas fazem parte da formação de um guerreiro. E talvez você não esteja entendendo por que você está sofrendo tanto. E talvez você não esteja entendendo por que de tanta dor. Mas Deus me mandou aqui para te dizer: é porque você é príncipe. É porque você é príncipe.
E príncipe não pode governar sem cicatriz. Se você está sendo provado, é porque o céu tem expectativas reais ao teu respeito. É porque o céu tem expectativas de governo ao meu e ao teu respeito. E é por isso que você está sendo ferido. É por isso que você está sendo moído. Mas é para que quando chegar o governo, você vai saber que o teu coração está nas mãos do Senhor, porque Ele te ajudou, porque Ele te sustentou, porque Ele te segurou. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, eu não temi mal algum, porque o Senhor estava comigo. Eu convido a você a ficar de pé e eu devolvo o microfone para o pastor Júnior. Que essa palavra entre ao teu coração, que essa história de um Davi possa tocar ao teu coração. Um homem que arriscou a sua vida no anonimato, mas houve um dia em que foi chamado, em que ele foi chamado, e haverá esse dia na minha e na tua vida, em que ninguém vai se sentar até que eu e você chegue, e até que você diga: paz seja convosco. Que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma noite guardada pelo Senhor, que essa palavra penetre ao teu coração, e que Deus possa continuar te abençoando, e que um manto de perseverança, venha sobre essa igreja, venha sobre a tua vida, e que você não desista. Se você entrou aqui essa noite pensando em parar, se você entrou aqui essa noite pensando em desistir, talvez você esteja cansado, mas se você está cansado na rota da obediência, você não precisa desistir, você só precisa descansar. Você só precisa descansar. Há um bálsamo em Gileade para a tua vida. Assim diz o Senhor. Eu consigo sentir, amados, uma brisa de Deus renovando as tuas forças. Eu consigo sentir o Espírito Santo de Deus renovando o teu coração. Você era essa pessoa, você sabe que o Senhor está falando. Você chegou nesse culto falando: Senhor, fala comigo, porque eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais lutar por esse casamento. Eu não aguento mais lutar por esse filho. Eu não aguento mais ser humilhado nesse trabalho. Mas Deus mandou um Davizinho aqui essa noite para dizer: faz parte de um processo de governo. E você vai lembrar de quando o Senhor falou com você, através da vida desse jovem que está aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. Continue orando pela minha casa, continue orando pelo nosso coração, para que o Senhor possa nos sustentar em obediência, e que a gente possa vir aqui outras vezes e dizer da mesma maneira: porque até aqui nos ajudou o Senhor. Uma salva de palmas ao Senhor, aquele que pode dar. Amém.